Fala pessoal, professor Diego chegando mais uma vez, agora trazendo um assunto aí de biópsia, tá certo? E eu vou trazer aqui algumas indicações de biópsia nessa aula, tá? Mais especificamente 8 indicações. Eu já digo para você que não são somente essas 8 indicações que existem, tá certo? Vocês vão ver aí na literatura, nos livros, tá certo? Outras indicações. Mas essas indicações aqui são as indicações que a gente mais observa na nossa clínica, tá? Então, vamos seguir. Antes disso, se você está chegando no nosso canal a partir dessa aula, tá? Já vai se inscrevendo aí, tá certo? Ativando o sininho de notificações, tá? E curtindo essa aula, beleza? Então vamos lá para a gente não perder de vista. A primeira indicação de biópsia que a gente observa como mais rotineira na nossa clínica odontológica é a confirmação de hipótese diagnóstica que você observa aí nas lesões que o seu paciente apresenta, tá? Então, existem algumas condições patológicas que quando você olha devido às características da lesão, você bate o olho e sabe que tipo de lesão é aquela, tá certo? Mas seguindo protocolos, tá certo? Ou você tendo a necessidade, tá certo, de confirmar isso histopatologicamente falando, tá? Então você lança a mão aí da biópsia, fechado? Os critérios de execução da biópsia, isso é assunto de outras aulas, tá? Mas o primeiro caso que a gente mais observa na nossa clínica, tá, é a confirmação de hipótese diagnóstica. Você quer um exemplo disso? Então vamos lá. Essa paciente aqui é uma paciente minha, tá? Ó, ela tem aí aproximadamente 50 anos, entre 40 e 50 anos. Ela é usuária de prótese, tá certo? Que você pode observar nessa região aqui o nicho ó, da PR dela, tá? Ó. E observem aqui essa estrutura, né, ó, de aspecto nodular aí, né, ó, que se apresenta na mucosa jugal direita da paciente, tá certo? Paciente do gênero feminino, tá? Não é fumante, tá certo? Apresenta esse aumento de volume na mucosa jugal, né, de aspecto brilhante, semelhante à mucosa, bem como a coloração também semelhante à mucosa, tá? De aspecto liso, aproximadamente, tá certo? Aproximadamente 5 milímetros, tá? Ó. Quando a gente observa aí clinicamente essa paciente, tá? A gente chega à conclusão de que ela nessa região, tá? Com a colocação e instalação da sua prótese, ela acaba lesionando essa região, tá certo? Então isso essa estrutura apareceu segundo a paciente depois que ela instalou sua prótese, tá? Quando a gente vai investigar, tá certo? Como que ela faz essa apreensão dessa região, a gente vê exatamente que essa região ela entra, né, entre o plano oclusal superior e o inferior, tá certo? Isso por consequência de uma prótese mal adaptada, fechado? Então a gente tem uma estrutura aqui nessa condição, essa patologia aqui, muito semelhante a um fibroma, tá certo? Um fibroma que é um tumor benigno, tá certo? Caracterizado aí pela proliferação do tecido conjuntivo logo abaixo do epitélio, tá certo? De origem traumática, tá? Então muitas vezes ele também é chamado de fibroma traumático, tá? Então para a gente lançar a mão aí, ter certeza do diagnóstico, né? A gente faz aí uma biópsia, tá certo? Uma biópsia excisional, a gente remove toda a lesão e manda para o histopatológico, fechado? Então, essa é a primeira indicação que a gente tem, né, de realização de biópsia, tá? A segunda indicação, tá certo? São as lesões intraósseas que parecem aumentar de tamanho, tá certo? Então, quando a gente observa essas estruturas intraósseas em que aumentam de volume, tá certo? A gente tem necessariamente fazer aí a biópsia, visto que algumas lesões intraósseas elas possuem aí, mesmo que benignas, um potencial, né, bem agressivo, né, um potencial proliferativo bem agressivo com tratamento, tá certo? Sombrio, tá? Então, eu trouxe aqui mais um caso da clínica, tá certo? De um paciente meu, tá? De aproximadamente 12 anos,
tá certo? 12 anos de idade, gênero masculino, que se apresentou lá no consultório, né, com uma queixa de dor de dente leve persistente, aproximadamente 5 dias, tá? Quando a gente observa, faz o exame clínico, a gente observa aqui o dente 46, né, bem comprometido, aqui tem alguns materiais restauradores, tá certo? E aí a gente lança mão de uma radiografia, né, faz os testes de vitalidade pulpar. A gente constatou que esse dente ele estava com o teste de sensibilidade pulpar comprometido, tá? Necrose do 45, necrose do 46 e necrose do 47, tá certo? Quando a gente faz a radiografia periapical, essa região, a gente observa aqui, ó, uma pequena região que se apresentava na radiografia periapical, tá? De aspecto radiolúcido, tá? Então, o que foi que a gente imaginou? Poxa, tá tendo aumento de volume. Isso pode ser uma infecção de origem odontogênica, né? Que aí provocou essa extensão toda, tá? Que está provocando aí esse aspecto, né, de aumento de volume, tá? Mas devido ao aspecto que a gente viu na radiografia periapical, achei por bem, né, fazer aí a solicitação de tomografia para a gente ver a extensão, tá? Então, quando a gente faz a tomografia, a gente se depara com essa lesão aqui, ó, que vem desde a distal do pré-molar, ó, tá certo? Aqui, ó, até a distal do segundo molar. Vejam a extensão dessa lesão, né, ó. Então, essa lesão aqui, quando a gente se depara com ela, tá? A gente observa na tomografia, na região de tábua óssea mandibular lingual, já as fenestrações, ó, tá certo? Ó? Ou seja, essa lesão ela está com potencial proliferativo, tá certo? Bem intenso, tá? Quando a gente lança aqui mão de uma imagem coronal, tá certo? Do corte coronal, dessa região da mandíbula, a gente observa, ó, olha o tamanho e a extensão dela aqui, ó, tá certo? Ó. Observe que nessa região a gente já tem fenestração óssea lingual, tá? Ó, então a gente tem aqui essa extensão de premolar, tá certo? Até a região ali, né, de mesial de terceiro, distal de segundo, tá? A gente observa também que a fenestração óssea ela acontece só pela lingual, pela vestibular a gente não tem, né, essa fenestração óssea. Então a gente tem a cortical óssea vestibular aqui, né, intacta, pelo menos por enquanto, né? A gente faz uma biópsia por punção para a gente ter um aspecto, né, de como aquela região ela está se apresentando, porque quando a gente faz a aspiração, né, pela biópsia por aspiração, a gente vê o conteúdo dessa região, né, se ela tem um aspecto claro, leitoso, escurecido, porque isso vai guiar no diagnóstico, tá? Clinicamente falando, a gente tem como possíveis condições, tá certo? Como possíveis condições, a gente pensa, né, numa periodontite apical. A segunda hipótese, a gente pensa em um ameloblastoma unicístico e um ceratocisto odontogênico. Então essas são as três possibilidades de diagnóstico que a gente tem, pelo menos clinicamente falando, né? Então, quando a gente for fazer o histopatológico, remover essa lesão, né? Ver o padrão histopatológico dele, a gente vai ter a certeza de diagnóstico, né? Que vai conduzir também a um correto tratamento, fechado? Então essa é uma condição clínica que a gente também tem que lançar a mão de indicação de biópsia, fechado? Vamos aqui para uma terceira. A terceira é o aumento de volume submucoso visível ou palpável, tá certo? Sobre a mucosa submucosa normal. Geralmente essas alterações submucosas, tá? Elas estão associadas a algumas alterações ali na região de glândula salivar, tá? Ou glândula salivar menor, tá certo? Que é a maioria delas, tá? Ou maior, tá certo? Então vamos ver aqui como que esse aumento de volume submucoso ele pode se apresentar para a gente, tá? Ó. Então aqui eu tenho um paciente por volta de 22 anos de idade, do gênero masculino, tá? Que chegou no consultório com uma queixa de aumento de volume nessa região de lábio inferior esquerdo, tá certo? Quando a gente faz toda a consulta dele, né, a anamnese, o histórico clínico de evolução dessa estrutura, a gente vai perguntar para ele se ele tem hábito de mordiscar o lábio, né?
E ele relata sim, tá certo? Ele relata sim esse hábito, tá? Então, quando a gente se depara com essa região de aumento de volume, tá certo? Ó, da região submucosa, ó, a gente começa a desconfiar de traumas, tá certo? De traumas de glândula salivar menor, tá? Quando a gente fala aqui de lábio, né? Então, quando a gente fala aqui de lábio, a gente também tem que ter em mente, tá? Que alterações vasculares também podem acontecer, tá certo? Então é muito importante que seja feito um bom diagnóstico diferencial, tá certo? De lesões aí de glândula salivar menor, tá? Para lesões vasculares, como hemangioma, por exemplo, tá certo? Quando a gente tem glândulas salivares menores, tá, comprometidas devido a esse trauma, a gente muitas vezes consegue ver um aspecto, tá certo, um pouco mais arroxeado, ó, tá? Isso é característico, visto que quando há lesão da glândula salivar menor, a saliva ela deixa de se exteriorizar na cavidade bucal e vai aí para dentro do tecido, comprimindo vasos periféricos e acaba tendo esse aspecto aqui, ó, mais escurecido, tá certo? Então, por isso aí é muito importante a gente fazer um diagnóstico diferencial, tá? Então, com o histórico clínico do paciente, aspecto da lesão, como você pode observar aqui, ó, uma lesão de mais ou menos aí uns 5 milímetros, né, ó, na sua maior extensão, com aumento de volume, a gente vê que é submucoso, né, não é um aumento de volume epitelial e não tem característico aí de aumento de volume devido a um fibroma, tá certo? Traumático, tá? Quando a gente ordenhava, tá certo? Essa região aqui, a gente percebia uma fluidez, tá? E aí a gente chega a uma hipótese diagnóstica de mucocele, tá certo? Mucocele que é um fenômeno de retenção de líquido, né, devido aí a um rompimento aí do ducto que exterioriza, né, a saliva que é produzida pela glândula salivar menor, fechado? Nesse caso aqui é a glândula salivar menor, né? Então a gente fez a remoção aqui, né, para biópsia, para a gente confirmar essa possibilidade. Muito embora, gente, quando a gente manda essa peça para biópsia, nesse caso de mucocele, o diagnóstico às vezes é difícil pelo patologista, porque a gente perde, né, o líquido que fica retido ali, extravasado, né? Mas aqui clinicamente a gente está conseguindo visualizar, mas que o objetivo da gente estar mostrando essa indicação é que aumentos de volume submucoso também, sim, também tem indicação de biópsia, tá certo? Para a gente excluir a possibilidade de qualquer outra alteração, fechado? A quarta indicação, qualquer lesão que cresça rápido sem razão específica, tá? Então, qualquer lesão que tenha aí um crescimento rápido sem uma indicação clínica, né, um motivo específico, tá? Então, veja só aqui, ó, paciente com 45 anos de idade, tá certo? Gênero masculino, chegou no consultório com a queixa assim, doutor, estou com um caroço aqui no meu lábio, né? E cresceu do dia para a noite, eu percebi isso aqui recente, tá? E eu vim aqui para poder a gente ver o que a gente pode fazer com isso, né? Então a gente, quando fez toda a anamnese dele, a gente viu que ele não era um paciente fumante, né? Era normosistêmico, não tomava nenhum tipo de medicação, né? E aí eu perguntei para ele se ele tinha algum hábito parafuncional. Ele não relatou nenhum hábito parafuncional, tá certo? Mas e aí, diante a condição que ele apresentou de anamnese, o histórico clínico dele, achei melhor por bem, né, fazer aqui uma biópsia para a gente descartar qualquer alteração maligna, né? Muito embora a gente, quando olha para cá, ó, essa região aqui de aproximadamente, ó, 2 a 3 milímetros de aspecto nodular, né, de coloração semelhante à da mucosa, com brilho, tá? Então a gente já pode aí desconfiar, tá certo, de um fibroma traumático. Mas devido ao histórico do paciente, né, de aparecimento repentino, achei por bem fazer uma biópsia nesse caso, e aí quando a gente vê a biópsia se confirmou, né? Então, quando a gente tem essa condição de aparecimento, né, de surgimento muito rápido de uma lesão, né, a gente lança a mão aí de uma biópsia, fechado? Perceba aqui, gente, só abrindo parênteses, tá? Ó, esses pequenos pontos brancos aqui no paciente, ó, tá? Ó.
Isso aqui, gente, não é nenhum tipo de alergia, tá certo? Isso aqui não é nenhum tipo de alteração patológica. É apenas uma variação que acontece aí, tá certo? Das glândulas sebáceas, tá certo? Das glândulas sebáceas, caracterizando aqui, gente, que a gente chama de glândula de Fordyce, tá certo? Então isso aqui é muito comum, às vezes aparece na mucosa jugal, no lábio superior, no lábio inferior. É mais difícil, mas no lábio superior pode acontecer, tá certo? Então não vamos aqui nos assustar, né, com essas possíveis alterações que possam aparecer aí no paciente, tá? Então você tem que bater o olho aqui e já saber que isso aqui é glândula de Fordyce. E se o paciente chegar para você com essa condição, você vai acalmá-lo, né? E não que nesse caso não tem necessidade de uma biópsia, fechado? Mas essa lesão aqui de baixo aqui que você pode observar, tá? Ó, aqui sim, devido ao histórico de rápida progressão, fechado? Vamos para a quinta indicação, né? Lesões vermelhas, brancas ou pigmentadas da mucosa sem causa evidente, tá certo? Então observe aqui, gente, ó. A gente sabe, né, que as lesões de características brancas avermelhadas, tá? Elas possuem um potencial de malignidade bem considerável quando a gente compara as outras lesões que a gente já viu, né? Então, quando a gente se depara, né, com um paciente com alguma lesão que tem algum aspecto de vermelhidão e um aspecto esbranquiçado ao mesmo tempo, tá? Então a gente não pode perder tempo, tá certo? Qual foi a minha conduta aqui nesse caso? Que é uma paciente minha também, tá? Ela chegou para fazer uma avaliação clínica normal, aqui queria tratar dos dentes dela, né? Fazer uma avaliação periódica. E aí, quando a gente vai lá para a anamnese, né? O exame intraoral mais especificamente, a gente observa aqui, ó, tá certo? A gente observa aqui essa lesão, né? Essa estrutura aqui, ó, na região distal do segundo molar, tá certo? Ó, na região mais próxima ali ao tubo da maxila. Ó. A gente tem aqui aspectos, ó, de vermelhidão junto com o aspecto aí, ó, esbranquiçado, ó, tá? Qual foi a minha conduta aqui, gente, ó? Fazer uma boa orientação de higiene, tá? E aqui já vai um adendo, tá certo? Ó, quando eu falo de orientação de higiene, gente, é realmente fazer uma orientação de higiene, né? Pegar ali a escova, orientar qual é a melhor escova, qual a melhor forma de escovação, tá certo? Uso do fio dental, não é só dizer para o paciente, tá? E eu preservei esse caso aí por 15 dias, tá certo? Então eu acompanhei essa paciente por 15 dias. Para minha surpresa, que quando ela voltou, essa lesão, essa estrutura tinha sumido completamente, tá certo? Sugerindo para mim, devido ao local e a deficiência de higienização que essa paciente tinha, isso é uma lesão meramente inflamatória gengival, beleza? Então, pessoal, é importantíssimo que você tenha essa conduta, tá? Se você observa uma lesão e aí você observa que essa lesão ela não some com 15 dias, tá certo? Ela persiste por 15 dias ou aumenta ainda mais, faça uma biópsia, tá certo? Também é uma outra indicação que a gente vai ver daqui a pouco. Fechado? Então, lesões em que se apresenta de caráter avermelhado e esbranquiçado ao mesmo tempo, faça uma biópsia, tá? Mas antes, acompanhe por 15 dias para a gente ver a evolução, tá bom? Então, essa é a quinta indicação, tá? Outra indicação, a nossa sexta indicação, qualquer lesão que esteja firmemente aderida às estruturas anatômicas adjacentes, tá certo? Então, se você observa uma lesão que é firme, que tem uma certa dificuldade de mobilidade, tá? Um aspecto endurecido, tá bom? Vamos fazer uma biópsia, tá? Você quer ver um exemplo disso? Aqui eu tenho uma hiperplasia fibrosa inflamatória, tá certo? Ó, dessa paciente que usava uma prótese total, tá? Ó, e ela relatou o aparecimento dessa estrutura aqui, ó, logo depois do uso da prótese, tá certo? Ó, então a gente tem uma região em que tem um aspecto endurecido, tá certo? Devido a que, gente, olha só, essa lesão foi tão grande que ela chegou a abrir a mucosa, tá certo? Ó, abriu a mucosa e chegou até a lesionar aí o tecido ósseo. Gente, isso aqui tudo é maxila, ó, osso exposto, certo? Ó, isso aqui tudo é osso exposto,
fechado? Então a gente tem um aspecto endurecido aqui dessa região, tá? E aí a gente mandou esse tecido para biópsia e constatou que isso aqui realmente era um tecido como um tecido característico, né, de proliferação, tecido conjuntivo, tá? Provavelmente oriundo de um trauma, né? E aí a gente confirma a nossa hipótese diagnóstica, né? Muito embora a gente enquadre essa condição lá na nossa primeira indicação, né? Que é a confirmação de situação clínica, né? Então, mas aqui é importante você fazer uma biópsia não só pela primeira indicação, né? Bem como aqui por essa indicação em si, onde a gente tinha aí, né, um aspecto endurecido dessa estrutura. Fechado? E aqui o aspecto pós-operatório, né? O aspecto pós-operatório aqui dessa paciente. Importante dizer, né, nesse aspecto pós-operatório aqui, que a gente tem que fechar aqui, né, gente? Não pode deixar aqui essa região de osso necrótico. A gente tem que fazer aqui uma debridação, né? E fechar aqui, tentar fechar com a primeira intenção, que foi o que aconteceu, tá certo? Sétima indicação: quaisquer lesões desconhecidas em áreas de alto risco para o desenvolvimento de câncer, gente. Então vamos lá. Nós temos aí, tá certo? Isso aqui não é uma foto minha, tá certo? Isso aqui é uma foto que a gente tem aí na internet, né? Então aqui eu peguei só para que a gente pudesse exemplificar. Mas a gente tem algumas regiões dentro da cavidade bucal, gente, que tem aí um alto índice de câncer de boca, né? De CA. Então, a gente, quais são elas? Né? O lábio inferior, a gente tem aí borda lateral de língua, a gente tem região de palato. Então, essas regiões aqui são as regiões que mais são cometidas por câncer de boca, tá? Então, ó, quando a gente se depara com alguma lesão, gente, nesses locais, vamos fazer uma biópsia, certo? Então, não lance, se você não tem condições técnicas de fazer uma biópsia, pelo menos vamos indicar um profissional, cirurgião bucomaxilo, tá certo? Para poder a gente fazer, né, esse tratamento correto do nosso paciente, tá? Então aqui vai ser feita uma avaliação pelo bucomaxilo, né? Nessa condição específica aqui, visto o tamanho da lesão e provavelmente aí o tamanho, né, da biópsia, né? A biópsia vai ser um pouco maior aí do que as demais, onde a gente falou, né? Aquelas outras lá foram todas feitas, né, no consultório clínico, né, normal aí no atendimento primário, tá? E essa aqui eu sugiro que seja melhor encaminhado, né? Visto a necessidade técnica para a manipulação dessa condição. Fechado? Então, observem os locais. Se você se deparar com lesões em lábio inferior, tá certo? De caráter esbranquiçado e avermelhado, tá? Em borda lateral de língua, em palato, encaminhe o paciente para que seja feita uma biópsia ou incisional ou excisional, dependendo do caso, tá? Por um profissional capacitado. Fechado? Para a gente dar cabo disso, encaminhamento do paciente e resolutividade do caso o mais rápido possível. Tá? Então fique bem atentos a esses locais, tá bom? E por fim, gente, ó, lesões sem causa identificável que persista por mais de 10 a 14 dias, como eu falei para você agora há pouco, né? Então, se você observa lesões em que não cicatrizam um período de 10 a 14 dias, tá certo? É necessário a gente fazer uma biópsia para a gente ver o que está acontecendo ali naquela região, né? Naquele tecido, tá? Porque é comum, né? O normal, digamos assim, de alguma alteração patológica que aconteça nos tecidos moles é que se a gente remover o estímulo, né, a gente tem a regressão do caso. Né? Mas existem algumas lesões que ainda persistem por mais que a gente tire aí o possível estímulo. Né? Então, se persiste, vamos fazer biópsia. Fechado? Um exemplo aqui dessa paciente que também está em tratamento, tá? Ela veio para um exame clínico, aqui a importância de você fazer um exame apurado, tá certo? Uma anamnese bem feita, um exame intraoral bem feito, tá? Ó. Então essa paciente veio para fazer um exame de rotina e aí, né, remover a prótese total dela, como você pode observar. E no exame da região mais posterior da orofaringe, né, a gente observa que no véu palatino, ó, essa lesão de caráter nodular, ó, de aspecto brilhoso, aproximadamente de 2 milímetros, ó, com característica citrina, né, meio amarelado, tá? Então essa paciente aqui, a gente não tem ainda o diagnóstico, tá certo? Dessa condição, tá? Mas eu achei por bem melhor mandar para o otorrino, né, para a gente poder fazer aí
uma possível biópsia desse local, visto que pedi para que a paciente voltasse com 14 dias, 15 dias, voltou e a lesão se apresentava da mesma forma, tá certo? Então a gente viu essa condição e achou por bem mandar para o otorrino para que a gente pudesse lançar a mão. Não tive a resposta ainda do caso, não sei ainda, né, do que se tratava, mas essa paciente deve estar voltando aí, né, logo em breve no consultório, e aí quando eu tiver, né, alguma resposta, eu já vou deixar aí na descrição do vídeo, tá, a hipótese diagnóstica ou a confirmação do laudo histopatológico, né, desse caso, tá bom? Então chegamos aí à nossa oitava, né? Finalizamos aqui as nossas 8 indicações, lembrando que não são essas somente as indicações para a realização de biópsia, tá? O assunto de biópsia é um assunto extenso, que aí vão render outros vídeos, por isso você se inscreve aí no canal, não perde as próximas aulas, tá? E eu espero muito ter ajudado você nessa condição de indicação de biópsia, tá certo? Então tudo de bom e até a próxima, pessoal.